Boa noite a todos, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja com todos. Vamos começar com uma oração? Amado Deus, Senhor de nossas vidas, louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, pelo que Tu és. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia e um Deus de perdão. Agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui, juntos, ouvindo de Ti, Senhor. Rogamos a Ti que o Senhor, nesse momento, possa nos estar separando, nos isolando um pouco do mundo lá fora, e que possamos dedicar esses momentos somente a Ti, Senhor, completamente. Agradecemos, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Agradecemos porque o Senhor é bom. E apesar de nossas deficiências, apesar, Senhor, de nossos pecados, o Senhor tem nos conduzido. Oramos, Senhor, pelos enfermos da Tua igreja, que é o Teu corpo, enfermos físicos e espirituais, que o Senhor possa estar promovendo cura, Senhor, restauração na vida de cada um que esteja necessitando. E também, Senhor, nos alegramos com aqueles, Senhor, que estão conseguindo ter uma vida plena diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa ser honrado, louvado e engrandecido por isso também. Abençoa, Senhor, Teu corpo, que é a Tua igreja, e rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa estar nos ensinando, nos direcionando, nos corrigindo, Senhor, na justa medida e na necessidade de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos cuidado, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Hoje eu queria comentar com os irmãos acerca de mudança de ponto de vista. E, na verdade, tem algumas citações que são do pastor Ricardo Barbosa de Souza, da Igreja Presbiteriana, que a gente andou lendo um artigo dele, né? Mas, trazendo então para a conversa que a gente estaria tendo hoje, acerca de uma preocupação que anda me acometendo já há algum tempo, que tá olhando assim a situação atual que nós brasileiros, nós cidadãos do mundo estamos vivendo, né? E olhando a situação, o que eu procurei fazer é tentar ver isso em vários aspectos, né? Então, olhar o aspecto econômico, principalmente, que é o que pega bastante, né, em nossa vida secular. Então, o que a gente vê não só no mundo, mas principalmente no Brasil, é muita miséria. Tem gente passando fome hoje nesse país, né? E isso é agravado agora com essa inflação, com tudo subindo, né? Então, a gente tem realmente uma crise econômica. A gente tem também uma crise social, talvez em função da pandemia, mas não somente disso, a gente já tinha esse problema antes, mas problema de desemprego, problema na saúde, com algumas pessoas esperando anos aí para fazer exames clínicos, problemas na educação, problema de violência, problema de muita injustiça, né? E problemas políticos nos três poderes que a gente tem na dita democracia, né? No poder legislativo, que é a Câmara dos Deputados, e no nível mais baixo aqui a Câmara de Vereadores, no Poder Executivo, né, que são os governantes diretos, e no Poder Judiciário, né? Então o que a gente vê é muito conchavo, muita arrumação, na verdade muita corrupção que a gente vê, né? E olhando esse cenário, eu me identifiquei na leitura da Bíblia com o que experimentou Abacuque, né? Abacuque, ele viveu há cerca de 2.600 anos atrás, né? Ele escreveu aquele texto por volta de 600 antes de Cristo, né? E essa identificação do Abacuque com relação a gente foi que Abacuque, ele estava mais preocupado, né, com a aparente relutância de Deus em julgar o povo e os governantes, né? E estava mais preocupado com isso do que com a falta de arrependimento do povo.
Então, tem duas formas de se olhar um dado problema que se apresenta na vida da gente, né? Então, o que eu queria dizer é que a situação que o Abacuque viveu é muito semelhante à situação que a gente vive nos dias de hoje. Então, se a gente pega o capítulo 1 do livro desse texto de Abacuque, no versículo 2, Abacuque faz um clamor a Deus, né? Ele pergunta a Deus por que é que as coisas estão naquela situação, por que é que não existe uma ação de Deus para que aquilo seja mudado. E quando se fala naquilo, a descrição está no versículo 3, que era uma época também com muita iniquidade, muita maldade, muita mentira, muita hipocrisia, né? E muita opressão que gerava medo, insegurança, muita violência, muita contenda, muito litígio. Então, Abacuque se perturbava com o mal prevalecendo e os mandamentos de Deus sendo ignorados. Se a gente olhar isso aí, o quadro é bastante semelhante ao que a gente tem nos dias de hoje, né? E no versículo 4, ele fala que aqueles que deveriam estar colocando as coisas em ordem estavam mais preocupados com seus próprios problemas, né, decorrentes dos seus próprios pecados, né, e não cuidavam de melhorar a situação da população também. Isso dizia respeito aos governantes e juízes. Então, naquela época, talvez como hoje, né, os governantes e juízes deixaram de ser soluções e passaram a ser parte do problema que a população vivia, né? E no versículo 5, Deus ouve. Na verdade, ele estava ouvindo o tempo todo, né? Mas ele se manifesta com relação à oração de Abacuque. E na verdade, o que ele fala, Deus fala, né? É que ele tem uma solução sim, só que a solução dele é completamente diferente daquela solução que Abacuque esperava que fosse, né? Abacuque esperava que o povo se convencesse ou se convertesse, né? Dos seus maus caminhos e voltassem ao caminho de Deus. E quando fala povo, também os governantes, né? Que deixassem de ser corruptos, né? E passassem de ser problema a solução dos fatos que aconteciam naquela época, tal como hoje, né? E Deus fala que ele vai atuar sim, mas não na forma como Abacuque imaginava que fosse, mas que ele ia levantar algo muito pior, que ele ia trazer os caldeus, né? Para que então o povo, e aí inclui-se a população e os governantes, né? Que eles deveriam estar reconhecendo a soberba, a mentira, a violência, a injustiça e a falta de amor a Deus, né? Que são tão assim destrutivas tanto para o indivíduo, como para a família, como para a comunidade, como para uma nação, um país, né? Isso está no versículo 6 até o 11, né? Então isso mostra, vamos dizer, a primeira parte de uma transformação, de uma mudança de ponto de vista do Abacuque, né? O Abacuque, então, no capítulo 2, no versículo 1, né? Ele, como a gente hoje, como eu hoje, não entende o que Deus faz. E a solução que ele adota e que é sugerida para a gente também é que a gente deve esperar em Deus diante de todo esse quadro que parece que não tem solução, como falei, um quadro de crise econômica, social, política, moral, inclusive também, né? Mas que ele deveria estar esperando, né, em Deus uma solução para esse problema. E a solução de Deus é essa drástica, né, de fazer com que a população se submetesse aos caldeus e acordassem, né, para soberba. Soberba certamente era no caso dos governantes, né? Mentiras, violência, injustiça, né? Falta de amor a Deus que devia estar
acontecendo com toda a população, né? Com a população em geral. Então Abacuque diz, né, que não consigo entender nada do que está acontecendo, mas em vez de ficar murmurando sobre o agir de Deus, vou me silenciar para ouvir o que ele vai me dizer, né? Aqui só fazendo um parênteses, revisitando, né, no caso particular da gente, né, a situação realmente é de crise, né? E tem muita gente que está enfrentando não somente crise num aspecto, mas no geral, em termos de miséria, em termos de desemprego, em termos de problemas de saúde, em termos de corrupção, não da pessoa em si, mas do sistema como um todo do qual as pessoas dependem, né? Então, revisitando esse tema, né, a análise que eu fiz é assim, sabe? Ou a pergunta que Deus trouxe para mim foi a seguinte: escuta, tá muito ruim sim, a situação tá brava, né? Mas faltou comida para você? Faltou vestimenta para você? Faltou um teto para você se abrigar? Faltou cura física e espiritual? Eu tive que responder para Deus: não. Não me faltou nada disso, não. Então, na verdade, a gente tem que agradecer e orar como fez Abacuque, né? Abacuque orou então com confiança e com dependência na vontade de Deus. E aí é uma oração que todo mundo já ouviu bastante, né? Mas acho que vale sempre a pena repetir. Então, no capítulo 1, a gente falou sobre a situação que o pessoal estava vivendo, o clamor do Abacuque. No capítulo 2, existe essa mudança na forma de pensar do Abacuque. E no capítulo 3, existe o convencimento do Abacuque. Eu tomo isso como se eu tivesse que estar vivenciando isso também. E no capítulo 3, entre o versículo 17 e 18, tem essa oração, né? Que a gente ouve bastante, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não... Na verdade é o produto da videira. Não, é o produto da oliveira mesmo. Minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Né? Então, se a gente observar aqui, a situação não mudou, né? Que estava sendo vivenciado lá pela população, mas a forma como Abacuque via aquela situação, ela mudou. Então, o que era para ele motivo de desânimo, de desalento, se torna um motivo de esperança e de alegria no Senhor. Então, que a gente possa nesse ano que se abre, né, mudar o nosso foco e enxergar como Abacuque, né, focando não nas coisas ruins que o mundo dá pra gente, mas nas maravilhas com as quais Deus nos abençoa a todo momento, né? Que essa mudança que Abacuque teve, de ponto de vista, a gente possa ter também, né? E mudar o foco, não ver somente as coisas ruins que o mundo dá pra gente, mas ver também as bênçãos, a graça de Deus presente em nossas vidas, né? Então, para finalizar, eu desejo a todos os irmãos um ano novo mais leve e abençoado, né? Cuidem-se muito e fiquem com Deus.